Boa noite, pessoal. Bom, esse vídeo aqui é a pedido de um inscrito e ele solicitou para mim quanto em reais eu gastaria com um fogão de indução. Para quem não está entendendo do que eu estou falando, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu fiz o teste de performance e de consumo de um fogão de indução, modelo Electrolux IC60. Tá? Então eu fiz um teste com um termômetro de infravermelho para verificar o aquecimento. Eu fiz um teste de corrente, de medição de corrente com ele com amperímetro para medir quanto de corrente ele consome. Tá? E depois eu postei o vídeo, o pessoal gostou e teve um inscrito que solicitou para mim, poxa, mas quanto que eu vou gastar em reais? Como é que eu sei o consumo dele por mês? Eu só tinha medido, na verdade, o consumo em amperes. Então, a pedido desse inscrito, e também para tirar a dúvida de todo mundo, eu fiz um vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo em separado, para demonstrar quanto que ele consome por mês nos valores em reais. Tá? Obviamente esse vídeo não vai ficar só para esse fogão. Ele serve para qualquer outro aparelho que você tenha na sua casa. Basta saber a potência dele em watts. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós temos que ter em mente o seguinte. Alguns aparelhos vêm escrito a sua potência em watts. Outros, você tem que fazer um cálculo para saber. Para você saber o consumo dele, ou seja, a potência dele em watts, você tem que fazer o seguinte cálculo. Tá? Potência é igual a tensão vezes a corrente. Então a potência, que é em watts, vai ser igual a tensão, 110, 220, depende do que você usa no seu imóvel, vezes a corrente que esse aparelho consome. Então, normalmente o aparelho vem escrito lá, tantos amperes, 3, não sei quantos amperes. Basta você multiplicar a amperagem pela corrente da sua tomada, pela tensão da sua tomada, perdão. E aí você vai ter a sua potência em watts. Tá? Perfeito. Outro ponto que eu tenho que mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. A sua conta de energia, ela tem diversos valores ali escritos. Né? Como nós queremos ter um valor aproximado em reais, o mais próximo do real possível, não vamos entrar aqui em detalhes em valor TUSD ou adicional de bandeira, impostos como PIS, PASEP, COFINS, tributos na verdade, né? Juros, atualização monetária, esqueça tudo isso, COSIP, que é a taxa de a tarifa de iluminação pública, né? Contribuição de iluminação pública, perdão. Então vamos esquecer isso tudo, tá? Deixa isso tudo de lado e vamos nos atentar em valores mais simplórios, tá? Simplesmente vamos pegar o nosso consumo, que da nossa, o quanto, perdão, vamos pegar o valor da nossa energia elétrica, o quanto nós gastamos naquele mês, e vamos dividir pelo nosso consumo em watts. Então, no meu caso aqui, a título de exemplo, eu tenho um consumo, um valor pago de R$ 592,50, tá? Que foi a minha conta de luz, e eu gastei nesse mês 751 kWh por mês, certo? Esse foi o meu consumo esse mês. Vamos simplesmente dividir isso, tá? Isso vai dar 592 dividido por 751. Vai dar um total de 0,7889. Certo, pessoal? Então isso será o valor do meu quilowatt-hora. Tá? De posse disso, legal, nós já temos agora como começar a ter uma ideia do nosso cálculo de consumo. Primeiramente, eu tenho que explicar para vocês o seguinte: quem não assistiu o vídeo sobre o fogão, dá uma pausa nesse vídeo e vai lá e dá uma olhada, que é muito legal, é bacana. Se não interessar, não tem problema. Então, leve apenas em conta um dos cálculos que eu vou fazer para que vocês saibam como que é feito o consumo e o gasto
mensal do seu aparelho, tá bom? Esse fogão, no caso, ele tem graduações, que vai de 0 a 9 e ainda tem a opção turbo, que duplica a potência de consumo e, obviamente, também de aquecimento do fogão. Na prática, esse fogão a gente acaba utilizando só para o valor de 7 e 9. Né? Dificilmente você usa menos que 7, dificilmente você usa mais que 9. Né? Até porque é um exagero muito grande você usar um valor turbo ali. Não há necessidade. O 9 já é uma potência muito boa que você tem que até que diminuir para não queimar o fundo da panela. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer um valor aqui de 7, de 9 e da opção turbo. Tá? Nós vamos fazer a medição para esses três valores. Tá, pessoal? Primeira coisa que nós temos que ter é justamente o que? A potência dele em watts. Tá? Então eu já vou resumir aqui para vocês. Como eu já falei para vocês aí na parte anterior do vídeo, é a nossa potência em amperes vezes a tensão. No grau 7, ele tinha um consumo de 2,96 amperes. No grau 9, 6,27 e no turbo, os absurdos 11,8 amperes. Tá? Esses são os valores de corrente que ele solicitou. Então, fazendo a tensão, que é 220 volts, vezes a corrente, isso vai me dar um valor de 651 watts no grau 7, 1.379,4 watts no grau 9, e no turbo tenho 2.437,76 watts. Tá? Essa é a potência que esse aparelho utiliza nesses 3 graus. Tá, pessoal? Lembrando, tá? Isso aqui é o resultado da corrente vezes tensão. Corrente no grau 7 é 2,96, no grau 9 é 6,27 e no turbo é 11,08. Tá? Isso você multiplica pela tensão, que no caso é 220 volts, eu vou chegar a essa potência. Então, essa é a potência que ele utiliza para uma boca apenas. Pessoal, agora preciso saber transformar isso em transformar isso em quilowatt-hora. Tá? Para converter isso para quilowatt-hora, eu preciso primeiro multiplicar esse valor por 1 hora, que vai dar o mesmo valor, e depois dividir por 1000, já que é quilowatt-hora, ou seja, 1 watt vezes 1000. Né? Então esse valor ele vai dar aqui 651 dividido por 1000, e eu vou obter aqui o meu valor em quilowatt-hora. Lembrando, eu estou fazendo o valor apenas de 1 hora, eu estou supondo que nós vamos utilizar 1 hora só de fogão por dia. Eu estou fazendo esse cálculo redondo para quê? Para que vocês ao final tenham em mente, o fogão no grau 7 consome tantos watts hora por mês. Então você multiplica por quantas horas você utilizaria esse fogão ao dia. Se utilizar por 2 horas, multiplique por 2. Se vai utilizar por 1 hora e meia, multiplique por 1,5. Tá, pessoal? Então é só para a gente resumir e esse vídeo não ficar muito comprido. Tá bom? Então é só dividir esse valor pelo valor de 1000 e multiplicar por 1 hora. Feito isso, nós teremos nosso valor em quilowatt-hora. Tá? Então eu já vou botar o valor aqui do lado para vocês. Tá? No grau 7, ele tem um valor de 0,65 kWh. Aqui eu tenho um valor de 1,37 kWh. E aqui nós temos o valor de 2,43 kWh. Então, pessoal, nós chegamos aqui a quantos quilowatts-hora no nosso aparelho consome.
esse raciocínio pode ser usado para qualquer outro aparelho que vocês tenham, tá? Perfeito. Agora, pessoal, a gente descobriu o quilowatt-hora em 1 hora. Nós utilizamos somente 1 hora durante o mês? Não. Nós utilizamos por mais de um dia, por mais de 1 hora. Então, imaginando que você vai usar somente uma vez por dia, ou seja, 1 kWh, né, você tem que multiplicar isso pelo valor, pelo correspondente do mês, ou seja, 30 dias. Então, seria o valor de quilowatts-hora vezes 30. Certo, pessoal? Então, tá bom. Vamos fazer isso para todos os cálculos. Isso, ao final, vai dar um valor de 19,5 kWh por mês. No grau 9, nós temos 53,1 kWh por mês. E no grau turbo, nós temos 72,9 kWh mês. Tá, pessoal? Quem quiser fazer esse cálculo em casa, basta pegar somente um exemplo. Não precisa, não, depende do aparelho, né? Se o teu aparelho tiver graus, você pode medir a corrente de cada um dos graus e fazer o cálculo respectivo. Tá? Ok, pessoal, então isto aqui nós chegamos ao valor total em kWh ao mês que nosso aparelho utiliza. Agora nós vamos multiplicar isso pelo nosso valor aqui, ó, do kWh. Multiplicando pelo valor de kWh, nós temos nosso valor em reais de consumo do nosso aparelho. Então vamos lá? Ó, 19,5 kWh vezes 0,7889 vai dar um valor de R$15 por mês, R$15,38 por mês. R$38. Vocês devem estar se perguntando, só isso? Exatamente, pessoal, só isso. Simples assim. 53,1 kWh por mês vezes 0,7889 vai dar um valor de R$ 41,89. R$ 41,89 por mês. E no valor turbo, imaginando que você vai usar o valor turbo, né, para cada vez que você for cozinhar alguma coisa, nós teremos 72,9 vezes 0,7889. Teremos o valor de R$ 57,51. Então, pessoal, esse é o consumo daquele fogão por mês para 1 hora de utilização. Se você utilizar por 1 hora no grau 7 apenas, é R$15 por mês. Se você utilizar no grau 9, R$ 41. Se você utilizar no turbo, dá R$ 57 por mês. Ah, eu não estou acreditando nesse valor. Pessoal, eu posso afirmar para vocês o seguinte. No vídeo anterior, eu comentei que eu quase não senti diferença na minha conta. E realmente eu não senti mesmo. E o impacto que eu estava estimando de consumo mensal era na ordem de R$50. Então o que eu estava esperando está batendo aqui com o resultado. Né? Vamos usar aqui o grau 9, que é o grau mais próximo do que efetivamente a gente utiliza. O consumo, o quanto eu acresci por mês na minha conta de luz, foi R$41. Então foi exatamente isso que eu senti. Né? Então, realmente, esse valor é o que vai ser gasto por esse fogão. Né? Aí, obviamente, agora você coloca as variantes. Ah, eu já sei então que 1 hora de uso desse fogão no grau 9 tem R$ 41,89. Legal. Você utiliza o quê? 1 hora no almoço, 1 hora na janta? Então tá bom, multiplique por 2. Você vai ter R$ 82 por mês de consumo. Ah, eu uso por 1 hora e meia, mais ou menos. Multiplique por 1,5. Vai dar 60 e poucos reais. E assim vai, pessoal.
Vocês façam esses cálculos e vocês vão saber exatamente quanto que esse fogão consome por mês. Esse cálculo serve tanto para esse fogão que eu mostrei para vocês, como serve também para qualquer outro aparelho que vocês precisem fazer essa mensuração. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Um abraço e até a próxima.